Lê-se que um homem muito rico foi chamado a sair da sua terra natal e ir para um lugar desconhecido. Ele não sabia onde era e, mesmo assim, decidiu obedecer. Este homem não tinha nem palavras para explicar para os amigos e para os parentes por que estava fazendo isso, mas simplesmente ele foi. Eu estou falando de Abraão. Você pode ler a história de Abraão em Gênesis, na Bíblia, capítulo 12, começa esse chamado. E no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 11 e 12, também tem a explicação deste assunto. Deus pediu que Abraão saísse de perto da sua parentela e dos amigos por causa da influência, porque essas pessoas adoravam ídolos. E Deus queria constituir uma nação com a fé pura, limpa. É este o assunto de hoje. Nós vamos tratar de pureza. Pureza significa algo sem malícia, sem mistura. Significa a virtude do que não tem maldade. Sinceridade, candura, sem mistura ou sem impurezas. E ele pede, por meio de Ellen White, neste livro aqui, A Orientação da Criança, que nós ensinemos nossos filhos a serem puros por 6 passos simples, que eu vou falar agora, que é o resumo do capítulo 19, que é pureza. Então, ele diz que nós, mães cristãs, eu vou ler aqui, estou compartilhando para vocês a minha tela já. Primeiro, nós devemos dar instrução. Nós, mães cristãs, devemos assumir a nossa responsabilidade e ensinar os filhos, desde o berço, a praticar a abnegação e o domínio próprio. Então, qual é o nosso primeiro objetivo? Ensinar os nossos filhos a ter domínio próprio e abnegação. Ela fala aqui no primeiro tópico, né, que é da instrução. As crianças que formam hábitos de obediência e domínio próprio no lar terão pouca dificuldade na vida escolar. Escaparão de muitas tentações que assediam os jovens. Então, o primeiro conselho é nós, pais e mães, darmos instrução aos nossos filhos sobre obediência e domínio próprio. O segundo tópico é exercer contínua vigilância. Os pais e tutores devem manter eles mesmos a pureza e ficarem de coração limpos. Cada dia, novos pensamentos despertam na mente dos jovens, fazendo-se novas impressões em seu coração. As associações que formam, os livros que leem, os hábitos que acariciam, todos devem ser vigiados. Então, nós temos que, o segundo é vigiar. Cuidado com o que nossos filhos estão assistindo, cuidar com o que nossos filhos estão lendo. O terceiro tópico é conservar o lar puro e atraente. Cantos sujos e negligenciados na casa tenderão a formar recantos impuros e negligenciados na alma. Isso aqui me chamou bastante a atenção. Uma sujeirinha que a gente conserva na nossa casa suja, conserva também pureza na alma. Até a casa influencia na pureza dos nossos filhos. O quarto tópico é cuidado com as companhias. É bem interessante esse tópico aqui, eu não vou ler todo, mas ela fala, Ellen White, ela saía muito para fazer pregação. Ela fala que preferia levar o filho dela nessas viagens, botar um paninho no chão e dormir do lado, do que deixar o filho em más companhias, com outras pessoas que ela não conhecia e não sabia o que estava acontecendo. Então, ela nos instrui a gente a cuidar com as companhias dos nossos filhos. Se os pais desejam que os filhos sejam puros, devem rodeá-los de companhias puras que Deus possa aprovar. Pais e mães, reconheceis a importância da responsabilidade que sobre vós repousa. É uma pergunta. Pais e mães, reconheceis a importância da responsabilidade que sobre vós repousa? Permitis que vossos filhos andem em companhia de outras crianças sem estar presentes para saber que espécie de educação estão recebendo? Não os deixeis sozinhos com outras crianças. Então, cuidar das companhias dos nossos filhos.
vizinhos podem, ela também fala aqui sobre os vizinhos podem permitir que os filhos deles venham dormir em nossa casa, mas ela aconselha que a gente não aceite, manda embora essa criança para dormir lá com sua mãe. É preferível ter um incômodo com o vizinho do que esta criança que dorme com o filho no mesmo quarto ensine ou influencie nossos filhos para fazerem coisas inadequadas. Para evitar que meus filhos se corrompam, aqui ela fala, né, daquele rolê que eu citei no início, para evitar que meus filhos se corrompam, não lhes tenho permitido dormir na mesma cama ou no mesmo quarto com outros meninos. E quando a ocasião exige, ao viajar, tenho feito para eles uma cama humilde, no assoalho, de preferência a tê-los dormindo com outros. Tenho procurado evitar que andem com companhia de meninos grosseiros e rudes, e lhes tenho apresentado incentivos para lhes tornar a ocupação em casa alegre e feliz. Além disso, ela arruma afazeres para as crianças, para que eles se sintam felizes em casa e com obrigação. O quinto que ela nos instrui é construir barreiras contra a sensualidade. Pais, se deixardes de dar a vossos filhos a educação que Deus tornou vosso dever proporcionar-lhes, deveis responder diante dele pelos resultados. Esses resultados não se limitarão meramente aos vossos filhos. Como o único cardo que se permita crescer no campo produz uma colheita de sua espécie, assim operarão os pecados resultantes de vossa negligência para arruinar a todos os que entram na esfera da sua influência. O sexto tópico é encher a mente da criança com imagens de pureza. A vida cristã é uma vida de constante abnegação e domínio próprio. Essas são as lições a serem ensinadas às crianças desde a infância. Ensinar-lhes que devem praticar a temperança, a pureza de pensamentos, de coração e de ações, e que pertencem a Deus, porque foram comprados por preço, a saber, o precioso sangue de seu querido filho. Se na terra infância a mente dos filhos se encher de imagens agradáveis de verdade, de pureza e de bondade, formar-se-á um gosto pelo que é puro e elevado, e sua imaginação não se tornará facilmente corrompida ou poluída. Ao passo que, seguindo o procedimento oposto, e a mente dos pais se demorar continuamente sobre cenas baixas, se sua conversa se prolongar sobre aspectos objetáveis de caráter, se formam o hábito de falar, queixando-se do rumo que os outros têm seguido, os pequeninos tirarão lições das palavras e expressões de desprezo e seguirão o pernicioso exemplo. Esses aqui foram os 6 tópicos que Ellen White instrui como ensinar pureza aos nossos filhos, no capítulo 19, no livro Orientação da Criança. E eu quero terminar falando que Abraão foi morar em tendas. Ele era peregrino, ele não tinha lugar próprio para morar. Mesmo assim, ele aceitou o chamado de Deus de ser pai de uma grande nação. E por onde Abraão passava, ele erigia um altar a Deus, ele dava a glória a Deus. Todas as pessoas que tinham contato com Abraão, ele sabia que Abraão era diferente, que Abraão era puro, que Abraão servia a um Deus, ao Deus verdadeiro. Abraão, na casa dele, possuía mais de 1000 homens como funcionários, e Abraão fazia da sua casa uma escola. Ele era o professor e instruía cada chefe de família a seguir a vontade de Deus. Abraão foi tido como o pai da fé, mas ele foi tido como o pai da fé, ele cometeu erros, mas ele foi tido como o pai da fé porque ele era obediente. Quando Deus chamava, Abraão obedecia. E a maior prova de fé foi quando levou seu filho Isaque para o Monte Moriá, e lá ele ia sacrificar. O filho prontamente obedeceu. Chega, me emociono quando eu leio essa história, porque o filho também era obediente, ele criou o filho com obediência. Então, meu desejo, meu pedido é que o Senhor Deus nos instrua, coloque anjos ao nosso redor, para que a gente possa instruir nossa casa, para que a gente possa ser o líder, um professor da nossa casa, e possa também instruir nossos filhos, que eles prontamente nos obedeçam, a mim e a você, porque eu tenho dificuldade na minha casa com relação à educação dos nossos filhos. Eu não sei você. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós e que nós possamos ser obedientes a Deus e recebermos as bênçãos e as promessas que Ele tem para nós.
Até o próximo capítulo, que é o capítulo 20. Não sei o nome agora, mas aguarde o próximo vídeo. Até lá.